Então, depois de 13 quedas, nós tivemos aí um breve respiro. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos. Aqui é o nosso bate-papo da sexta-feira, esse espaço que sempre comentamos o que que aconteceu de mais relevante na semana, o impacto disso nos ativos, e já tentando projetar alguma coisa para a semana que vem. E antes de iniciarmos aqui o bate-papo, voltamos aos estúdios. O Júlio voltou de férias, conseguimos gravar o 11º episódio do Aposentado Rico. Eu ainda não sei precisar para vocês se no momento que vocês estão assistindo esse vídeo já deu tempo da equipe subir a gravação editada, né? Mas em breve estará à disposição de vocês. Espero que dê tudo certo e a gente consiga subir ainda hoje para vocês, ou no Spotify, aqui no YouTube e outras plataformas também. Mas se não for hoje, em breve estará disponível. Já está gravado, então isso que é o mais importante. Em seguida teremos aí o 11º episódio do Aposentado Rico. E o que aconteceu de relevante essa semana? Bom, continuamos, né, amargando as quedas que tínhamos iniciado nas semanas anteriores. Até já vou botar aqui o nosso gráfico do Ibov para deixar isso aqui até com uma ilustração, né, tendo em vista o impacto, né, de 13 pregões de queda. Isso é algo que não acontecia desde os anos 70, então há muito tempo atrás. Mas quando a gente fala em 13 quedas seguidas do Ibov, até parece que a gente está falando de uma tragédia, do ponto de vista de economia. No entanto, quando a gente puxa o volume dessa queda, nós vamos chegar aqui a 5,5%. Isso em dias de crise, 5,5% poderia ser a queda de um dia. E ela foi acontecendo de forma bastante suavizada, gradual, foi indo, foi caindo. E bateu, né, naquele patamar que já na semana anterior eu tinha desenhado aqui, lembrem? Eu coloquei que tinha um suporte aqui na faixa dos 117 mil pontos, que caso fosse perdido, nós teríamos aqui a faixa dos 114 mil como o próximo suporte a ser atingido. Nós tínhamos aqui a linha deixa eu botar um pouquinho mais para trás aqui, ó. Essa foi a minha referência de suporte horizontal, e tínhamos ainda uma LTA desenhada aqui no gráfico, que serviria de referência aqui para a próxima região de suporte. E após 13 dias de queda, tivemos um dia aqui de redenção, né? Uma subida de leve, 0,45%, mas o suficiente aqui para deixar um candlezinho um pouquinho mais bonitinho, bem em cima do suporte. E se eu coloco o gráfico semanal aqui para vocês, sempre gosto de botar o diário e o semanal, olha onde é que está, exatamente na média de 21 semanas, que costuma ser a região de suporte mais importante dentro de uma tendência. Então, a tendência secundária aqui é claramente de alta, e ela tem a média de 21 semanas como suporte. Então, além de ter uma LTA, ter a cabeça do pivô, nós temos também a média de 21 semanas, o que me faz crer que possivelmente estejamos diante de uma região bastante importante de suporte. Eu já tinha comentado que nessa região ia começar a ficar ainda mais atrativo, a nossa bolsa ainda está barata, nesse preço ela fica mais barata. Em seguida eu vou mostrar um gráfico para vocês bem interessante, que vai reforçar um pouco mais essa tese. E só para comentar rapidamente o que pode ter motivado essa movimentação, não existe nenhum guidance interno provocando essa queda, ao menos não significativo, e claramente nós estamos sendo levados por ventos externos, baseados principalmente na questão chinesa, de um gigante do setor de construção, que ainda está meio nebuloso. E o que acontece? Quando você tem o big money, os grandes fundos, geralmente fazem movimentações. Então, parte do recurso está aqui, outra parte está ali, e digamos que nós tivéssemos uma cesta de países emergentes. A partir do momento que tem um emergente, a China, com
algum problema e não existe assim uma clareza em relação ao fato, a ordem não é necessariamente para diminuir a exposição à China. A ordem vai diminuir a exposição em emergentes. E isso acaba ocorrendo, no caso com o Brasil, e aí nós temos um efeito, digamos assim, de rebote nesse tipo de caso, né? Acaba sobrando para nós. Então, sei lá, estamos com 4% alocado em emergente, baixa para 3%. Então, os gestores desses grandes conglomerados, desses grandes fundos, começam a tirar o dinheiro e gradativamente, né? Por isso que aconteceu essa leveza que vocês veem aqui no gráfico, né? Não houve um dia assim de derrame, que dê para dizer, foi saindo, né? Foi saindo, como não tem guidance interno, não tem uma movimentação contrária, algo diz, não, tem coisa muito boa acontecendo no país para suportar e segurar essa queda. O gringo foi saindo devagarinho aqui e levou os preços lá para o suporte. E se olharmos a Bolsa do México, a Bolsa da África do Sul, a Bolsa da Turquia, do Chile, da Colômbia, estão exatamente com esse movimento e vocês já vão ver o gráfico também. Tanto dos Estados Unidos quanto da Europa está muito parecido com esse movimento, ou seja, claramente uma influência externa, né? Eu recebi em alguns grupos aqui, pessoal comentando muito essa questão das 13 quedas, né? Aí eu recebi 13 quedas, aí faz o L, né? Faz o L. Como se o Lula tivesse alguma culpa nessa queda, né? Então, dessa vez ele não tem culpa de nada. E dando uma olhadinha o que aconteceu com o dólar, eu imagino que quem assistiu o comentário da semana passada vai lembrar também que eu coloquei a minha ideia de que estaríamos diante aqui de um movimento de subida. Eu tinha desenhado esse canal de baixo, inclusive salientei que eu achava que podia vir testar o topo desse canal aqui na faixa dos 5, que está muito próximo justamente dessa região. E foi exatamente o que aconteceu, tendo atingido justamente esse patamar, ele ficou tangenciando. Hoje aconteceu um movimento corretivo de leve, só que agora muda um pouquinho a referência. Como vocês podem notar, as médias viraram para cima, elas ainda não estão alinhadas no sentido de uma mudança de tendência. A tendência primária é claramente de queda, né? Acho que não existe nenhuma dúvida que a primária é de queda, olhando para o gráfico mais longo. Mas a terciária, né, a tendência mais curta, ela pode ter invertido agora novamente. Não está com as médias alinhadas, então ela não é uma tendência firme. Não é aquela tendência, não, agora mudou a terciária. Não, ela ainda não está firme e ela pode fazer um movimento de recuo na próxima semana, possivelmente testando essa linha verde, que é a linha da média de 21 períodos, aqui na faixa dos 491, ela vai subir um pouquinho, quem sabe 492. Então eu esperaria semana que vem uma correçãozinha aqui na moeda, assim como eu aguardo um repique no nosso índice, né? Esse sinal aqui, talvez nós vamos testar também a média, e aquele 117 que foi suporte durante um bom período passa a ser resistência nesse momento. E dando uma rápida passada aqui no DI, olha só. A exemplo, né, do que aconteceu, a bolsa continuou caindo, o dólar subiu, houve um pequeno estresse aqui em relação à taxa de juros, nada que mude a tendência, né, isso aqui não muda absolutamente nada o movimento de queda de taxa de juros, de expectativa de queda de juros. Talvez o mercado ficou bastante otimista em relação a perder os 2 dígitos no final do ano que vem, já tinha gente falando em 8%, 7,5%, então o mercado já vai levando sempre, vai esticando a corda até onde dá. Aí quando vê que a corda não esticou o suficiente, começa a recuar um pouquinho a análise, e aí já não, quem sabe chegar a 10, 9,5%, e aí o mercado pratica esses pequenos ajustes, mas isso aqui não muda em absolutamente nada a tendência. E aí, entrando já no demonstrativo do que aconteceu no exterior, reparem que não foi muito diferente, né? Olha só a quantidade de quedas que aconteceu lá no mercado americano, inclusive, apesar da recuperação no pregão de hoje, em S&P fechou praticamente no 0 a 0. Nasdaq não foi muito diferente, reparem, muito parecida a figura, uma reaçãozinha, fechou com 0,18 de queda. A Europa veio testar um suporte bastante importante, olha só, olha o teste de suporte, 1, 2, 3, 4, quinto teste dessa região, uma figurinha de reversão também fechando muito próximo do 0 a 0, e apenas o VIX que deu uma pequena estressada, um pouco maior,
já chegando mais próximo aqui da região dos 18, que ainda é uma região bem tranquila sobre o aspecto de volatilidade, né, o famoso índice do medo. Apesar desse aumento aqui, eu diria que estamos num patamar bastante confortável ainda em relação à volatilidade no mercado americano. E a imagem que eu queria mostrar para vocês, que me chamou bastante atenção, isso aqui, pessoal, para quem não sabe do que se trata, é uma correlação do índice americano com o índice Ibovespa. Tá? Então, é como se fosse um gráfico de long and short, vocês conseguem olhar aqui. Ó. Reparem que no decorrer lá 2013 e tal, tem um afastamento, mas tem uma correlação bastante coerente em relação aos dois índices. Né? Então, quanto mais próximo do topo, nós estamos mais perto de regiões de resistência, quanto mais perto aqui do chão, estamos numa região de suporte. Mas geralmente caminha muito junto. E olha só o distanciamento em relação ao índice americano para o índice brasileiro. O que significa isso na prática? Tem uma distorção muito favorável em relação aos preços da Bolsa Brasileira. Então, quando os analistas, eu tenho ouvido muito analista comentando que a Bolsa Brasileira continua barata, tem bastante oportunidade. Eu comentava na semana passada, 117 já era bom, 114 é melhor ainda. Quando eu vejo um gráfico dessa natureza, simplesmente me dá mais um insight, me dá mais um sinal de que possamos estar diante realmente de boas oportunidades. E tem papéis que estão começando a ficar muito baratos. Por questão de compliance, eu não posso falar especificamente de ativos aqui. Mas nós temos dentro lá da área fechada da Focalize, a Levante, que é a casa de análise que nos dá assessoria, ela praticamente nos abastece com as principais empresas da Bolsa. Então a gente tem os guias. Então basta você solicitar o acesso lá da nossa área logada na Focalize, a gente libera para vocês conhecerem, e lá a gente coloca à disposição de vocês sem custo algum esses relatórios, e lá aparecem muitas oportunidades, olhando também pelo âmbito fundamentalista, não só pela questão gráfica. Então, eu acredito que a gente está diante de boas oportunidades, acho que o mercado repica na próxima semana, a gente dá uma respirada, acho que o dólar dá uma aliviada ali perto dos 4,91, 4,92, e as coisas começam a se ajeitar de novo. Então, depois de 13 quedas, nós tivemos aí um breve respiro. E você deve estar se perguntando qual é o segredo, né, Momberger, que você falou lá no título. Pessoal, é segredo, então não posso contar. Então, se vocês gostaram, deem seu like aqui no vídeo, assine nossos canais e eu espero vê-los no nosso próximo vídeo. Não deixem de assistir ao Aposentado Rico. Tenham um ótimo final de semana e até semana que vem. Até lá!